Olá, amigos, bem-vindos ao Tudo sobre Fórmula 1. Eu sou o Ben Cabral, vosso anfitrião. Obrigado por cá estarem. E queria começar com um pequeno resumo daquilo que foram as corridas do Grande Prémio da China e Grande Prémio do Japão. Não há muito o que dizer, a Mercedes foi dominante, quer em qualificação, quer em corrida. Salientar aqui apenas que, ao contrário daquilo que as pessoas esperavam no início do campeonato, George Russell venceu a primeira corrida sim, mas não fez na segunda nem na terceira corrida. A pessoa que desta vez teve esse belo prazer foi o Kimi Antonelli, esse menino italiano que simplesmente chegou, convenceu o Toto Wolff e até agora tem feito um trabalho excelente, apesar aqueles que foram os acidentes em 2025, na sua estreia, era de esperar, mas ele tem estado a provar que é um grande piloto e está a merecer até muito mais atenção do Toto Wolff do que geralmente que as pessoas esperavam, né, que fosse ser o George Russell, aquele que maior atenção fosse ter. Tudo indica que Toto Wolff cada vez está mais inclinado para o Kimi Antonelli e aos poucos vai, não digo descartando, mas vai prestando menos atenção ao George Russell. Claro que o George Russell é o piloto número um, qualquer que sejam as questões, mas que o menino do ouro para o Toto Wolff é o Kimi Antonelli. Por ser novo, por ele identificar um piloto com bastante potencial, é apenas o seu segundo ano na Fórmula 1 e ele já teve não só pole positions, mas como também vitórias. A primeira vitória dele foi este ano e espera-se que ele venha a ter mais, dado o desempenho, a performance dele e o discernimento que ele tem pela pouca idade que o miúdo tem. Por isso, o nono manter, talvez tenhamos um campeão do mundo, não digo este ano, talvez o próximo ano, mudanças de regras, não sabemos ou não, mas ele nesse precisamente é o principal concorrente à vitória no campeonato de pilotos para a temporada de 2026, claro, como a Mercedes. Claro que se a Mercedes mantivesse como a potência que é e a número um em termos de motores, claramente que o campeonato será decidido entre estes. Ainda nesta senda, sobre aqui recordar como é que se encontra nesse preciso momento o campeonato de construtores, a Mercedes, como se vê aqui, lidera o campeonato com 125 pontos, a seguir a Ferrari, a McLaren, com os dois resultados que teve na prova do Japão, passa assim para o terceiro lugar, seguido da Haas, que é a grande surpresa aqui com os 8 pontos, à frente da Alpine, à frente da Red Bull, ok? À frente da Racing e, claro, outra grande surpresa é a Audi, que está à frente da Williams, da Cadillac e a grande decepção do ano à frente da Aston Martin, que tem 0 pontos nesse preciso momento. Por isso, grande performance da Haas até agora e grande surpresa da Audi nesse preciso momento, que tem um motor novo, embora o chassi já é aquele que nós conhecemos que é da antiga Sauber, que é uma equipa liderada por o Binotto, que era ex-diretor da Ferrari, por isso tem bastante experiência, mas o grande facto aqui é o motor novo que a Audi trouxe para a Fórmula 1, a primeira vez que eles fazem um motor para a Fórmula 1 e mesmo assim eles já conseguiram 2 pontos esta temporada, por isso é algo salutar e é algo que devemos prestar atenção, porque quanto mais corridas fizer, mais se vai desenvolver, mais experiência eles vão com certeza angariar e melhores resultados vão aparecer. Dando sequência aqui a nossa classificação, desta feita com a classificação de pilotos. Vemos, sem surpresa nenhuma, os dois pilotos da Mercedes em primeiro lugar, Antonelli segundo, Russell, visto os resultados que tivemos agora na corrida da China e do Japão, seguidos dos dois pilotos da Ferrari, separamos apenas por 2 pontos. A seguir, os dois pilotos da McLaren, com Norris à frente do Piastri, e depois, para a grande surpresa de todo mundo, vemos o Berman, que é o piloto da Haas. Isso, mais uma vez, trazendo aqui para o programa aquilo que é a importância de como a Haas tem desempenhado e batido-se nesse campeonato de 2026. Pelo menos por rank, fruto grande parte daquilo que é o motor da Ferrari, que proporciona grandes arranques e grandes recuperações ou saídas de curvas, por isso temos não só o carro também, o próprio carro da Haas também apresenta pelo menos uma filosofia aerodinâmica muito boa, que permite o carro uma estabilidade que não se vê nos outros carros que temos aqui na grelha da Fórmula 1. Depois temos o Gasly, outra surpresa, a Alpine trocou de motor, deixou de produzir o próprio motor, passou a usar agora o motor da Mercedes e com isso vemos aqui o grande desempenho da Alpine,
principalmente naquilo que é o Gasly, que especialmente no Grande Prémio do Japão, teve um grande desempenho, ficando à frente de Verstappen, impedindo com que ele ultrapassasse, defendendo-se muito bem de todos os ataques que o Max Verstappen fez durante a corrida. E só depois vemos o Max Verstappen em nono lugar, e atrás dele o Liam Lawson. Por isso, grandes surpresas este ano, algumas frustrações, algumas, claro, no que toca aos pilotos da Mercedes, grande felicidade com relação aos resultados que estão a ter, mas grande decepção por parte de Max Verstappen, porque fala-se já nos bastidores da Fórmula 1 que Max Verstappen está a mostrar indícios de estar cansado com as regras da Fórmula 1 para 2026 e tenciona já rescindir o seu contrato. Ou seja, há rumores de que o Max Verstappen quererá ou poderá sair da Red Bull no final da temporada e passando assim a dedicar-se a uma outra modalidade. Por isso, como vimos no final de semana passado, o Max Verstappen teve mais uma corrida no campeonato de Endurance, né, nessa feita na pista de Nordschleife, onde, mesmo tendo ganho a corrida, ele acabou por ser desqualificado por uma irregularidade no uso do número de pneus, ou seja, a competição permite apenas que sejam usados 6 jogos de pneus durante o final de semana, ou seja, durante a qualificação, os testes e a corrida, e a equipa do Max Verstappen usou 7 jogos de pneus, não que tenha usado o maior número de jogos de pneus na corrida. Na corrida usou o número de pneus que todo mundo usou 3 sets, mas durante os treinos e os testes eles usaram mais um set de pneus do que o restante da grelha, os restantes competidores. E por ter violado essa regra foram assim desqualificados. Mas tudo indica que Max Verstappen sente-se mais confortável com conduzir carros convencionais, com motores convencionais, isso é a combustão, do que os carros híbridos. Por isso, este descontentamento leva a que muita gente esteja a considerar, até por poucas palavras do Max Verstappen, frustrado com aquilo que está a ser o carro da Red Bull e a nova era de motores demonstra que tenciona abandonar a Fórmula 1 no final de 2026. Ele tem um contrato que vai até 2028, mas existem condições específicas no contrato com a parte dos pilotos, que são as cláusulas de performance. Ou seja, se o piloto não tiver com a performance esperada, a equipa pode rescindir o contrato. Da mesma forma, não em contrato com muitos pilotos, caso a equipa não produza um carro competitivo o suficiente, permite sim que o piloto também rescinda o contrato, e esse é especificamente os termos de contrato que tem o Max Verstappen. Caso a Red Bull não consiga produzir um carro capaz de ele lutar pelos lugares cimeiros da tabela, ele poderá sim rescindir o contrato, usando sim essa cláusula que permite rescindir o contrato sem que exista algum tipo de penalidade. Por isso, vamos esperar para ver. Outro assunto que gostaria de trazer aqui à mesa é precisamente aquilo que a FIA ainda não admitiu, mas que é consensual, que foi um grande erro da FIA eles terem forçado a mudança daquilo que são os motores para 2026. Porque se formos a recordar, em 2025 nós tínhamos um motor que era 85% a combustão e 15% elétrico. Esse elétrico tinha duas fontes, que era a fonte cinética, que era o MGU-K, e a parte de híbridos com turbos, com o escapamento do turbo, que era o MGU-H. Eliminaram o MGU-H e aumentaram a capacidade das baterias para assim fazer um motor de 50-50. Aos olhos de todo mundo foi um grande erro, e eles agora parecem ter recuado, quer dizer, pensar melhor nessa solução e recuado daquilo que é a decisão que eles tomaram. Por isso, considera-se até que a FIA, nesse preciso momento, volta a reduzir aquilo que é a potência elétrica para que os motores, ou seja, para que os pilotos não tenham de reduzir tanto a marcha para recuperar energia durante a volta. Isso vai fazer com que os carros percam, em média, 2 segundos por volta dos tempos que já estão a fazer agora, para que eles não passem tanto tempo a recuperar energia. Porque o que acontece nesse preciso momento? E eles até levantam questões de segurança, como vimos nesse final de semana passada com o acidente do Berman, em que ele foi surpreendido pelo carro da Alpine. Por quê? Porque o carro da Alpine, naquele dado momento, ele já não tinha mais carga nenhuma na sua bateria e passou em modo de recuperação. Quando isso acontece, quando um carro passa em modo de recuperação, o carro perde velocidade de forma brusca, perdendo cerca de 40 ou 50 quilômetros por hora em termos de velocidade. Isso faz com que o carro que esteja a vir atrás, nesse caso era o carro do Berman, aproxime-se do carro de frente
de uma forma muito repentina. Ele não conseguiu evitar o carro, se bem que também podemos dar aqui um bocadinho de culpa ao piloto da Alpine, porque não deixou espaço nenhum para que o Berman passasse. Mas isso tudo é causado pela forma abrupta, nesse preciso momento, que os carros têm que recuperar energia. E depois isso não é algo que todas as equipas façam de forma igual. Cada equipa decide em que momento da corrida, o momento da pista, ele recupera energia ou entrega essa energia. Então, essa incógnita, essa inconstância de carregar e o uso da bateria faz com que certas questões de segurança se levantem agora. O certo mesmo é voltarmos aos motores V8, acaba toda essa lenga-lenga, temos motores híbridos, por quem quiser carros elétricos, por favor, veja a Fórmula E, essa é a minha opinião. Diga-me o que é que acha, comente, eu vou responder com certeza e assim abrimos aqui um debate para aquilo que é a vossa opinião com relação aos motores de 2026. Fico à espera dos vossos comentários. Só para dar continuidade aqui ao assunto, só quero que vocês vejam aqui qual foi o estado em que ficou o carro do Oliver Bearman após o grave acidente que teve no Grande Prémio do Japão. Foi um acidente que ele teve que atingiu os 50 Gs de força, ou seja, foi um acidente brutal que ele teve esse Grande Prémio. Por isso, mais um motivo para a Fórmula 1 questionar, repensar aquilo que quer fazer com relação aos motores. E para terminar, eu queria trazer aqui um assunto de bastante importância e tem a ver com precisamente esse termo aqui, que se é ADO, que em inglês significa Additional Development and Upgrade Opportunities. Em português simples, é uma oportunidade adicional de desenvolvimento e de melhorias do motor. E como é que isso se emprega? A Fórmula 1 criou para 2026 uma adenda, ou seja, faz parte das regras da Fórmula 1 para 2026, que caso a sexta corrida existem equipas que têm um déficit superior a 2% em termos de motorização, isso dá espaço para que as equipas possam desenvolver os seus motores para fechar assim essa gap ou essa diferença que tem com relação ao mais potente. Sendo nesse preciso momento o motor da Mercedes o mais potente, estamos a falar apenas de motores, sem incluir questões de aerodinâmica e performance alheia ao motor. Simples facto que está aqui a ser levado em consideração é o motor. Mercedes tem um melhor motor, todas as equipas que tiverem um déficit ou uma diferença de potência superior a 2% têm assim a chance de desenvolverem o seu motor. É claro que a Ferrari tem, embora tenha tido prestações muito boas, é claro e lógico, todo mundo conseguiu ver aqui que tem um déficit em termos de performance, isso é notório. É uma performance no mínimo superior a 2%, negativo nesse caso. Depois temos equipas que têm um déficit muito maior, o caso da Honda, por exemplo, ou o caso da Audi, por exemplo, que tem um déficit, se calhar, de mais de 4%. Por isso, quanto maior a diferença que tem em termos de potência, mais eles podem gastar em termos de dinheiro e tempo alocado ao desenvolvimento de motores. A princípio, essa regra devia ser apenas implementada após a sexta corrida, mas como nós não tivemos o Grande Prémio de Bahrein e o Grande Prémio da Arábia Saudita por causa do conflito no Médio Oriente, essas medidas poderão ser tomadas logo após o Grande Prémio de Miami, que será a quarta corrida, já que não temos as duas corridas agora em abril, de Bahrein e da Arábia Saudita. Por isso, isso envolve não só a produção do novo motor, mas como também novos softwares para a gestão de bateria. Por isso, a Ferrari, a Honda, nesse caso, com a Aston Martin e a Audi, têm assim a chance de desenvolver os seus motores e fechar assim essa diferença que tem de performance para a Mercedes. Por isso, a ver, vamos, para quem estava desanimado em ver a Mercedes a ganhar tudo quanto é corrida, que é qualificação, que é corrida, temos assim a oportunidade de ver algo diferente. Embora as corridas tenham sido boas sob o ponto de vista de quem vê por fora não percebe exatamente aquilo que está a acontecer, os pilotos vão estar descontentes, as equipas vão estar descontentes. Essa não é a Fórmula 1 que as pessoas estão habituadas a ver, e acho que todo mundo está um bocadinho cansado de ver carros dominantes, queremos ver ultrapassagens, queremos ver corridas difíceis, decididas até o último minuto. Então essa é uma forma que a FIA encontrou, né, isso já estava previsto no campeonato, para fechar assim as diferenças, caso alguma equipa se mostrasse dominante no início do campeonato. Por isso, já em Miami,
teremos uma decisão final da FIA com relação à introdução dessas melhorias em campos motores, de recordar que essa é uma decisão que não precisa de unanimidade. Basta que a maioria dos construtores de motores decida a aprovação dessa medida, a FIA sim obedece e vai implementar essa permissão para que as equipas possam trazer novos componentes para fechar assim essa diferença em termos de performance. Vamos dizer, esse déficit que tem com relação ao motor. Agora, apenas como bônus, tem aqui uma pequena ilustração daquilo que são os carros da Fórmula 1 para 2026. Temos de ver aqui a bateria da Energizer, da Philips e da Boost. Por quê? Isto parece ser uma brincadeira, mas é o que precisamente nós estamos a ver este ano. Estamos a ver carros que, em vez de se basearem naquilo que é a potência do motor térmico, a combustão, são carros que são totalmente dependentes de uma bateria incapaz de produzir potência suficiente para fazer a volta inteira. Por isso é que nós temos todos os carros, com alguma exceção do motor da Mercedes, não conseguem fazer a volta toda com a carga no máximo, ou seja, a 75% da volta, a maior parte dos carros esgotam toda a bateria que têm, ok? E começam a regenerar. Algo que em termos de Fórmula 1 chama-se de clipping. Clipping o que é? É aquele momento em que o carro esgota toda a bateria, quer dizer, o motor esgota toda a carga da bateria e em vez de progredir, ele passa a recuperar energia, ou seja, entra em modo de geração de carga. O motor a combustão naquele preciso momento vira um gerador comum que nós temos em casa que produz energia. Só que essa energia, claro, vai para a bateria e é notório uma quebra de velocidade. Os carros saem de 320 km por hora para 280. Estamos a falar uma perda de 60 a 70 km por hora de velocidade. Algo que não estamos habituados a ver na Fórmula 1, a meu ver e a opinião de muitas pessoas que veem Fórmula 1 há algum tempo, isso é uma corrida artificial, é uma Fórmula 1 artificial e que não agrada a ninguém. Por isso, como já mencionei aqui antes, a FIA está a ser pressionada, não só pelos pilotos, porque eles pouco ligam os pilotos, mas está a ser pressionados pelas equipas, pela mídia, pelas pessoas, por stakeholders, precisamente, que estão ligados à Fórmula 1, há um descontentamento geral de todo mundo que está envolvido na Fórmula 1 para que eles tomem uma decisão e que possam, assim, fazer mudanças já para este ano para promover. Não essa ultrapassagem de ioiô, né? Ou seja, ultrapassas eu, ultrapassa tu pelo simples fato de eu conservar mais energia, né? Que não é isso que funciona. As pessoas ultrapassam quando mostram perícia, domínio, traquejo, de conseguir ultrapassar o outro piloto, não porque naquele preciso momento ele guardou um bocadinho mais de carga e permitiu assim que ele ultrapassasse. As qualificações estão totalmente desagradável de se ver, porque os pilotos deixaram de atacar as curvas, porque se atacam as curvas, ficam sem energia para fazer as retas, ok? E se gastar a energia toda durante as retas, não tem energia ou potência para descrever as curvas, por isso, à vista de todo mundo que gosta de esporte motorizado, isso não é corrida, isso não é Fórmula 1, por isso eu espero, sinceramente, que se façam mudanças, que a FIA faça essas mudanças o quão breve possível e que possamos ter a Fórmula 1 do jeito que todos nós nos habitamos a ver. Que voltem a 85-15, que voltem os V8, os V10, ou que tomem uma decisão, já que não podemos eliminar por completo a parte elétrica, vamos ter 80-20, ok? Já é melhor do que tínhamos no ano passado. No ano passado era 85-15. Mais combustível, aumentar a compressão dos motores de 1 para 18, como tem mais ou menos a Mercedes nesse preciso momento, que é o que as pessoas dizem, né? Mas por isso precisa-se de mudanças e elas precisam acontecer já. Caso contrário, as pessoas vão preferir ver MotoGP, Superbikes, alguma coisa, menos Fórmula 1. É tudo por hoje, vemo-nos no próximo episódio. Adeus.